bom jogo proporcionaram aqui Cruzeiro e Flamengo, um jogo digno aí de um mata-mata de oitavas de final da Copa Libertadores. E eu já vou chegar falando aí que o torcedor do Cruzeiro, ou muitos dos torcedores, eles precisam voltar para um lugar em que a gente não está acostumado, que é de jogo grande, de enfrentar um grande adversário. Algumas pessoas analisam o empate do Cruzeiro aqui no Mineirão. É como se o Cruzeiro estivesse enfrentando aí time de Série B, de Série C, de Campeonato Mineiro. Gente, esse tempo aí já ficou em outro tempo, tá? Esse tempo ficou em outro tempo. Até repetir a palavra aí para ver se a turma dá uma ligada aí. Um dos melhores elencos aí da América do Sul. É um grande adversário. E você, num duelo de mata-mata, assim como o Cruzeiro, eu acho, poderia ter saído aqui com a vitória, o Flamengo poderia ter saído com a vitória. Não vou ficar falando de arbitragem, porque o Matheus Henrique podia ter sido expulso ali, não seria nenhum absurdo. A gente não ia ter como falar, nossa, que injustiça. Aí vem a questão lá do Fabrício Bruno, que eu acho até que não tocou realmente no Pedro, mas depois disso vem uma bola parada, né? Uma bola alçada na área em que você vacila novamente. Isso tem sido aí um problema recorrente do Cruzeiro, que o Arthur Jorge, a comissão técnica, eles precisam resolver. Mas, cara, foi um jogo bonito de ver, os dois clubes buscando. Quando você pega um Flamengo e vai trocar, e entra o Paquetá, entra o Pedro, entra Carrascal, pô, gente, se a gente achar que o Cruzeiro tinha que chegar aqui, passar por cima e abrir 2 gols de vantagem numa fase de oitavas de final da Copa Libertadores, aí nem no PlayStation, né? E no PlayStation você teria que fazer milagre também, porque o elenco vai estar lá, o mesmo, com grandes jogadores. Então, tá tudo em aberto. A gente vai para o Rio de Janeiro aí com total condição. Começa o jogo, tá levando para os pênaltis. Então, o Flamengo tem uma grande responsabilidade aí diante do seu torcedor de ir para cima do Cruzeiro e tentar esta classificação. E o Cruzeiro vai para lá para competir, para jogar. Claro que algumas coisas não foram legais aqui no jogo do Cruzeiro, mas o dia que, num duelo de Copa Libertadores contra um grande adversário, eu chegar e destruir tudo por causa de um empate em casa, em que você sai na frente, tem outras boas oportunidades, mas ao mesmo tempo tem um adversário muito qualificado do outro lado, aí podem me chamar de louco. Nessa aí eu não entro, não consigo entrar. Agora, claro que alguns jogadores a gente espera sempre mais e esses jogadores precisam dar esse sempre mais, principalmente em jogos decisivos. Eu vou falar aqui da questão do Matheus Pereira, que para mim fez um jogo muito abaixo, deu uma melhorada ali no segundo tempo. O primeiro tempo eu destaquei isso durante a transmissão, ficou devendo muito. Acho que a questão de estar pendurado e também para o Gerson, que acho que cresceu no jogo o Gerson, mas também não começou legal, porque são jogadores que a gente espera muito, né? O jogo do Cruzeiro, quando esses atletas estão num nível alto, ele vai fluir de um jeito que o Cruzeiro vai conseguir muita coisa na partida. Então, acho que isso que faltou, mas do time inteiro aí, dos que começaram, eu não gostei do jogo do Pereira, não gostei do jogo do Rojas, concordo com o torcedor aí quando o torcedor fala sobre isso. O William, para mim, fez uma partidaça, jogou muita bola, isso é importante, né? A gente voltar a confiar no William ali como opção na lateral direita. Acho que a dupla de zaga, o Jonathan e o Fabrício e o Jonathan, fizeram aí um jogo ok dentro do que estava. O Otávio vacilou com os pés, mas para defender, né, que é o principal de um goleiro, né? Eu vi até alguém falando aí, vocês votaram no Otávio, ele errou tudo com o pé. Aqui, a primeira missão do goleiro é com as mãos, tá? Defender. Se ele defender com o pé também, tá beleza. Claro que ele tem que corrigir isso aí desses lançamentos e tudo. Matheus Henrique hoje achei abaixo. O Gerson só cresceu mais para frente no jogo. O Pereira já citei. Ao lado do Rojas, para mim, foram os piores aí do Cruzeiro. Ficaram devendo e muito, principalmente o nosso 10, né? Que é quem
conduz aí o time do Cruzeiro a fazer grandes jogos. E do trio ofensivo, gostei da movimentação do Caio Jorge, acho que aí é a questão de ter mais oportunidades, mas buscou muito. E os dois pontas, o Arroio, pelo golaço principalmente, mas desde o primeiro tempo já estava falando que o Arroio estava jogando bem. E o Wesley, grata surpresa. Viu? O Wesley vai ajudar muito, velho. Perdeu aquele gol lá que não podia perder. Um lance difícil, tá? Vou dar uma colher de chá aí. Mas enquanto esteve em campo, ajudou demais. E tomara que tenha condição logo de atuar os 90 minutos, porque vai ser muito importante. Zé Lucas entrou como gente grande ali no meio campo. Kenji não gostei. Acho que entrou apático ali no jogo. E isso é o que a gente fala, né? Os garotos precisam, quando tem a oportunidade, dar a vida, véio. Tem que dar a vida sempre. Então, fica aí a ressalva sobre o Kenji. Quem mais que entrou? O João Costa também hoje entrou aí sem fazer coisa de grande destaque. Mas apenas isso aí sobre os atletas. E gostei do puxão de orelhas do Arthur no Arroio. O Arroio estava bem no jogo até um determinado momento, depois cansou, o que é natural. Precisa melhorar essa condição física, porque aquele tipo de gol ali que ele fez é de quem tem potencial demais, né? Então é por isso que a gente cobra muito do Kenny Arroio e que esse gol aí sirva para dar confiança. Então, para fechar, galera, tá tudo em aberto. A decisão é no Rio e nós vamos para lá com condição de buscar esta classificação. Ah, mas aí o Flamengo no Maracanã é difícil. Aqui também seria como foi difícil. Então, é jogo grande, é jogo que eu queria voltar a estar neste momento. O Cruzeiro voltou e não vou ser aqui mais um para... Nossa, se não ganhou em casa lá no Maracanã, não vai conseguir arrumar nada. O Cruzeiro tinha que ter feito 3-0 no Flamengo para ter alguma condição. Não vou por aí. Futebol tá muito além disso. É ainda um grande adversário com grandes jogadores, mas ninguém morre de véspera. E a gente vai lá pro Rio para tentar essa classificação aí, com tudo igual. Tem a vantagem lá de ter a torcida deles, mas vai ter cruzeirense lá cantando muito. Gramado bom, e é um Cruzeiro que não vai ter aí, de certa forma, essa preocupação com tô pendurado, vou ficar fora do segundo jogo. É o coração na ponta da chuteira. E bora lá, torcedor. Confiança sempre que tudo pode mudar para melhor na quarta que vem. E a gente estará lá no Maracanã. Um jogo, na minha opinião, à altura de Flamengo e Cruzeiro. Um jogo para quem estava no estádio no momento do jogo. Um jogo de dois times que sabem jogar futebol. De dois times que sabem tocar bola, que sabem trabalhar o jogo. De um Flamengo muito competitivo. De um Cruzeiro que vem se tornando muito competitivo também com o Arthur Jorge. Eu acho que Flamengo e Cruzeiro jogaram futebol. Acho mesmo. Tiveram muitas chances de gol. Talvez não pelo excesso de competitividade que teve. Mas tocaram a bola. Souberam ali. Os dois têm um domínio, às vezes, do meio campo. Gostei muito do Wesley, tá? No Cruzeiro. Muito do Wesley. E no Flamengo, a gente vê aí um Paquetá querendo voltar. Querendo mostrar que vale 42 milhões de euros. Agora, deixa eu falar uma coisinha. Golaço estilo Olise do Arroio, tá? Estilo Olise. Porque se fosse o Olise fazendo um gol desse, dando come com a perna direita, finalizando com a esquerda no ângulo, a gente já tá falando, nossa, melhor jogador do mundo. Nossa, que fenômeno. Um golaço do Arroio. Meu Deus do céu, tem que ser falado. Golaço no ângulo, cortou o Lino e chutou no ângulo. E outra coisinha, hein? O Ayrton Lucas tá uma avenida a cada dia. A cada dia, Ayrton Lucas é uma avenida. Ele chega atrasado nos lances. Não, pilhado, mas quem deu o carrinho foi o Lino. Mas ele tá sempre atrasado na lateral dele.
O jogador que começou a jogada, que eu nem lembro quem era, estava sozinho antes do Arroio dar aquele come lindo no Samuel Lino. Várias jogadas. O Ayrton Lucas chegando atrasado, o Ayrton Lucas deixando o Cruzeiro trabalhar à vontade pela lateral direita. Agora, a torcida do Cruzeiro deu um show no Mineirão e a torcida do Flamengo agora vai lotar o Maracanã. É o que eu falo. Para mim, um resultado ótimo pro Flamengo. Ótimo sair do Mineirão com o Cruzeiro, com um timaço que tá. Porque tá com um timaço o Cruzeiro. Falam muito do Flamengo, falam muito do Palmeiras. Porra, no Cruzeiro você tá vendo o jogo, Gerson tá na bola. Matheus Pereira tá com a bola. Caio Jorge, que tá numa fase ruim, diga-se de passagem, pega a bola. Meu irmão, o Wesley, que tá jogando um bolão. Arroio, Matheus Henrique. É um timaço esse time do Cruzeiro. É um timaço. Aí tem Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. É Jonathan Jesus, né? O nome. O Jonathan Jesus tá jogando um bolão também de futebol. Então, é um baita time do Cruzeiro e, para mim, é um time que vai fazer frente com o Flamengo, como já tá fazendo, com o Palmeiras, porque se você pegar time titular, não elenco, esse time do Cruzeiro é tão forte quanto. Mas o Flamengo, muito competitivo, volta para casa com esse 1-1. Paquetá entrando, é fundamental que o Paquetá ganhe confiança. O Paquetá tem que ganhar confiança. O Paquetá é um dos principais jogadores do Flamengo. Não pode ficar sendo um jogador coadjuvante. O Paquetá tem que ser protagonista. Tem que chamar o jogo para ele e tomara que esse gol dê aí uma despertada para o Paquetá ser um jogador decisivo que ele pode ser no Flamengo. Boa noite você, Pilhado, boa noite a todos. O jogo deve ser equilibrado no Maracanã, mas o Flamengo é favorito para passar. E eu gostei muito da postura do Flamengo no jogo, né? O Flamengo não fez uma opção para defender, contra-atacar, como muitas vezes aconteceu em jogos fora ou em jogos que o Flamengo tinha vantagem. E o Leonardo Jardim foi criticado por isso algumas vezes. Hoje não, a estratégia foi de tentar controlar o jogo com a bola. E conseguiu, na maior parte do tempo, conseguiu fazer isso. Quebrar o ritmo, jogar num ritmo mais lento, trocar passes. Não teve uma pressão enorme do Cruzeiro no Flamengo. O Rossi trabalhou pouco no jogo. O Otávio até fez mais defesas que o Rossi. Então, para mim, pensando no que cada um teria que fazer no jogo de hoje, o Cruzeiro em casa era um time que, na teoria, teria que vencer para ter uma chance maior no Maracanã, e o Flamengo jogando fora para depois decidir em casa, para mim foi melhor o Flamengo. Não estou falando do resultado, até no desempenho, né? O Cruzeiro não conseguiu empurrar o Flamengo para trás, encurralar o Flamengo. O Cruzeiro viveu muito das jogadas individuais do Arroio, que fez um jogo muito bom mesmo, fez o gol e no primeiro tempo o gol que o Wesley perdeu foi uma jogada dele. O Wesley perdeu debaixo do gol, teve uma outra no primeiro tempo que ele finalizou, o Arroio ali no lado direito conseguiu muitas vezes levar vantagem nos confrontos, mas o Cruzeiro não conseguiu. Tinha que fazer mais. O Cruzeiro tinha, em alguns momentos o Flamengo ficou muito à vontade com a bola no pé. O Flamengo tocando bola sem muita pressão do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha que acelerar mais o jogo. Então, para mim, o Flamengo sai bem fortalecido desse confronto. Conseguiu um bom resultado e, para mim, fez um bom jogo. Dentro do que é um jogo de ida, fora de casa, contra um bom adversário. Tendo a chance de decidir em casa. O Flamengo esteve mais perto até de um segundo gol do que o time do Cruzeiro. Um empate justo, mas o Flamengo dá um passo importante. Não acho que, obviamente, está decidido, o jogo está empatado. O Cruzeiro tem uma boa equipe, ele faz um gol no Maracanã, muda tudo, mas o Flamengo sai mais forte desse primeiro jogo. O Flamengo não só conseguiu um bom resultado, mas para mim jogou bem. Para mim ele conseguiu levar o jogo muito mais para o ritmo do que ele queria do que o Cruzeiro. Queria perguntar para você, Matheus, sobre essa questão de arbitragem, né? Foram vários lances ali que a torcida do Cruzeiro chiou, reclamou, teve a falta no Pedro, alguns pênaltis ali que a torcida pediu. O que você faz de balanço da atuação da arbitragem hoje? Cara, como eu acabei de dizer aqui, né? São muitas coisas. O jogo acabou de terminar, não faz muito tempo, né? Então não olhamos assim de fato alguns lances. Eu vi o meu lance com o Bruno Henrique, que eu tomo o cartão, e a gente viu ali, eu e alguns jogadores, o lance da falta no Pedro, que ao nosso ver foi inexistente, né? Então acho que, cara, não quero frisar sobre a arbitragem, né? Porque foi um grande jogo hoje.
uma festa maravilhosa nas arquibancadas, duas grandes equipes buscando o gol o tempo inteiro. Então acho que deixar isso de manchete, porque é isso que a gente busca. A gente não quer entrar em polêmica com a arbitragem, contra a Conmebol, nada disso. É praticar o nosso futebol e aí tem aí o VAR, tem não sei quantos assistentes e deixar as decisões para eles. Matheus, queria que você fizesse uma avaliação desse empate aqui contra o Flamengo e também projetasse já esse jogo do Corinthians no final de semana, que também é muito importante para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Cara, um jogo grande, né? Um jogo enorme. O Cruzeiro merece, né? Merecia estar vivendo esse momento depois de tudo que a gente sabe que aconteceu com a história do clube. Então hoje foi de fato assim uma festa maravilhosa na arquibancada e a gente queria vencer, dar essa alegria para o nosso torcedor. Mas ponto positivo, cara, porque assim que acabou o jogo, né, que a gente aplaudiu o nosso torcedor e você vê a arquibancada nos aplaudindo porque viram que não faltou empenho, não faltou entrega, não faltou luta, dedicação, qualidade. Tivemos momentos ali na partida muito importantes, saímos na frente. Então o que fica, cara, é agradecer pela festa que eles fizeram hoje e ter a total confiança na gente, porque a gente vem demonstrando isso no Campeonato Brasileiro, a nossa recuperação, avançamos na Copa do Brasil e estamos numas oitavas, né, num duelo gigante que é Cruzeiro e Flamengo. Então que o torcedor possa confiar na gente, porque no final de semana contra o Corinthians e no jogo da quarta-feira que vem lá a gente vai buscar a classificação. Matheus, o que incomoda mais um jogador? Uma máscara, como você jogou, eu vi que você tirou ela logo com 10, 15 minutos ali, ou para um volante tomar um cartão tão cedo? Cara, eu acredito o cartão, né? Porque te limita ali, põe um lance que é muito rápido ali no que acontece, né? Eu tava perto do Arrascaeta e não vi o Bruno Henrique chegando, então tomar um cartão cedo te limita porque depois você, cara, não quero ser expulso, ninguém quer ser expulso para deixar o time em dificuldade, né? Então, sem dúvidas, é o cartão. Matheus, como é que vocês avaliam esse empate aqui no Mineirão? Você falou ali atrás, o Cruzeiro saiu na frente, tomou empate depois, só que não vai em desvantagem também para o Maracanã. Enfim, qual que é o balanço assim, final que fica para vocês esse empate? Cara, a gente sabe, né, que uma decisão são 2 jogos, são 180 minutos. Nada ia ser resolvido aqui em uma única partida. Então, até por isso tem aquela tensão do jogo, das duas equipes. Mas, ao meu ver, assim, que estava dentro de campo, eu vi um grande jogo da nossa equipe, um jogo jogado, né? Porque a gente bate muito nessa tecla de deixar a bola rolar, de acontecer. E de fato hoje, ao meu ver, aconteceu isso. A gente sai com um gostinho amargo de ter saído na frente e ter tomado um empate. Essa é o nosso, assim, que a gente poderia ter levado essa vantagem para quarta-feira que vem. Mas é como você falou, também não estamos em desvantagem. A gente sabe da nossa capacidade, se preparar o máximo possível para esses 2 próximos jogos aí, que vai ser muito importante para a gente.